Fala, torcedor apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Eita! Foi nesse clima de tensão e provocações que o nome de Renato Gaúcho entrou de vez no centro de uma tempestade. "Você está de sacanagem", teria sido a frase que vazou entre jornalistas revoltados com uma atitude do técnico do Fluminense, ou pelo menos é essa a narrativa que corre solta nos bastidores. Oremos para que o tricolor consiga enfrentar mais essa turbulência como enfrenta um clássico lotado, com alma, estratégia e vontade de virar o jogo. Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, assumiu o comando do Fluminense em abril de 2025. Desde então, o time vive momentos altos e baixos, acumula glórias recentes, como campanhas fortes na Sul-Americana, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, mas também enfrentou cobranças intensas por falhas no Brasileirão. No Brasileirão 2025, o clube está longe de brilhar com constância. A escalação de reservas em partidas decisivas, ter escalado times mistos para poupar jogadores, já não é consenso. Muitos torcedores, comentaristas, jornalistas acham que Renato está cedendo demais, abrindo mão de resultados que poderiam ser conquistados. E isso gera frustração. A polêmica mais recente, que motivou o Vaza do Fluminense citado, surge de uma entrevista coletiva. A história é mais ou menos assim: depois de um empate ou derrota, o momento exato varia conforme versões. Um jornalista teria questionado decisões táticas de Renato, especialmente o uso de reservas ou a escolha de um time claramente desfalcado. E a resposta do treinador, segundo quem ouviu, teria sido ríspida, quase um estalo: "Você está de sacanagem". O tipo de frase que incendia redes, divide opiniões, provoca reações fortes. Ainda não se sabe exatamente quem disse, em que tom exato, disse que a gravação ou ao menos o vazamento da fala circularam nas redes. Alguns jornalistas confirmam que a frase foi dita, outros alegam má interpretação. Mas o estrago já está feito. Do lado de fora, claro, a torcida rubro-verde e parte da imprensa já estilhaçam a paciência. Cobram coerência. Porque é fato, Fluminense, sob Renato, tem chegado longe em vários torneios. Em 2025, o tricolor conquistou o vice no Campeonato Carioca, avançou firme na Copa do Brasil, vive a Sul-Americana, disputou o Mundial de Clubes. Mas no Brasileirão, é diferente. As oscilações são mais gritantes. Derrotas em casa, empates em momentos decisivos, rendimento abaixo do esperado em clássicos. E aí, quando se utiliza time reserva, quando se gerencia desgaste, decisões que poderiam ser compreendidas tecnicamente, esse tipo de situação emerge, a cobrança estoura, vira manchete. Além disso, Renato vive sob pressão dupla, das expectativas por títulos, e das limitações de calendário e elenco. Jogar a cada 3 dias, viajar, poupar atletas, mexer na escalação com frequência, ajustar esquema tático dependendo do adversário, tudo isso é parte do trabalho de treinador de clube grande no Brasil. Só que há momentos em que o torcedor, ou a imprensa, não quer entender, quer ver resultado, quer ver alma, quer ver comprometimento total. No episódio em questão, quem estava na coletiva conta que Renato não apenas rebateu o jornalista, mas usou tom firme, demonstrando cansaço com críticas repetidas. Aquela frase, "você está de sacanagem", quando dita em público, reverbera. Ela traduz algo que muitos têm sentido, que há uma linha tênue entre cobrança justa e ataque repetido, entre crítica construtiva e pressão absurda. A partir daí, a expectativa se multiplica. Vai haver retratação? Vai ter pedido de desculpas? Ou Renato vai sustentar que ele só estava defendendo seu trabalho, seu time, mantendo postura que ele acredita ser correta? Enquanto isso, o Fluminense segue disputando várias frentes. No calendário de 2025, além do Brasileiro, estão em jogo a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Mundial de Clubes da FIFA. E nem sempre é possível priorizar tudo ao mesmo tempo. Há jogos prioritários, momentos de desgaste que pedem escolhas. A crítica quer clareza nessas escolhas.
O torcedor tricolor está dividido entre aqueles que apoiam incondicionalmente Renato, reconhecendo conquistas recentes e a dificuldade da condução, e os que acham que Renato já pisou na bola demais, que as variações de rendimento demonstram falhas de gestão de elenco, de motivação, de leitura de jogo. E notícia de vazamento de frase polêmica só acende esse fogo. Dentro do clube, jogadores tendem a se posicionar discretamente, respeitam o técnico, sabem da importância de estabilidade, mas também percebem o clima. Quando há cobrança, murmúrios acontecem nos vestiários. E isso pode desestabilizar. Um time grande precisa de clima bom, de confiança, de clareza nos discursos públicos e privados. Se Renato quiser manter a atmosfera positiva, precisará transitar esse momento com firmeza estratégica, reconhecer equívocos quando for o caso, sustentar anticríticas injustas, mas também mostrar sinais concretos de correção, escalar para ganhar, mandar o recado com futebol, não só com declarações. No Brasil do futebol, resultados contam muito. E com o Fluminense não é diferente. Conquistar títulos, confirmar presença na Libertadores via Brasileirão, avançar nas Copas Internacionais, tudo isso pesa. Cada tropeço vira assunto, cada falha vira manchete. E nessa tensão, frase dita ou maldita, vazamento ou não, tudo se amplia. Neste momento, o conto está em aberto. Renato Gaúcho tem diante de si um grande desafio: resgatar o respeito daqueles que duvidam, segurar o barco quando as ondas vêm altas, e transformar crise em combustível para a melhora. Se ele conseguir, vai sair dessa fase mais fortalecido. Se não, o ambiente vai pesar, imprensa no coro, torcida impaciente, resultados exigidos. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O episódio do "Você está de sacanagem" ainda ecoa forte nos corredores das Laranjeiras. Para muitos jornalistas, a postura de Renato Gaúcho ultrapassou os limites aceitáveis de uma coletiva, especialmente porque o técnico do Fluminense carrega consigo a imagem de alguém experiente, acostumado a grandes jogos e pressões. O tom ríspido foi interpretado como desrespeito não apenas ao profissional que fez a pergunta, mas a toda a categoria que acompanha diariamente o clube. Em meio à polêmica, a cobrança se intensificou, e houve até quem sugerisse que o treinador deveria pedir desculpas publicamente para evitar que a relação com a imprensa se tornasse insustentável. Enquanto isso, a torcida acompanha com sentimentos divididos. Uma parte acredita que Renato apenas reagiu a críticas exageradas e que sua postura foi de defesa própria e do grupo. Outra parcela, no entanto, vê no episódio um sinal de desgaste, um possível prenúncio de ruptura. O fato é que o Fluminense, em 2025, não tem espaço para crises prolongadas. O clube disputa o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, além de carregar o peso recente de ter representado o país no Mundial de Clubes. São competições que exigem foco total, e qualquer ruído fora de campo pode se tornar uma distração perigosa. Renato, por sua vez, insiste em manter a linha de confiança. Em entrevistas seguintes, procurou amenizar a situação, valorizou o elenco e destacou o equilíbrio necessário para enfrentar um calendário tão intenso. O treinador sabe que resultados falam mais alto que qualquer declaração, e que vitórias podem apagar polêmicas. A missão, no entanto, não é simples. O Brasileirão mostra um Fluminense irregular, capaz de grandes atuações em alguns momentos e de tropeços inexplicáveis em outros. Essa oscilação é combustível para os críticos, que não deixam escapar nenhuma oportunidade de reforçar a pressão. Do lado da diretoria, a postura tem sido de cautela. O presidente e os dirigentes preferem não alimentar a polêmica, destacando o trabalho de Renato e o compromisso do clube com os objetivos da temporada. A mensagem é clara: a prioridade é manter a estabilidade, evitar turbulências desnecessárias e apoiar o técnico até que os resultados falem por si. Mas nos bastidores, todos sabem que o futebol brasileiro é impiedoso. Uma sequência de maus resultados pode transformar apoio em questionamento em questão de dias. O episódio também serve de alerta para o próprio elenco. Jogadores experientes, que já viveram situações semelhantes, reconhecem que é nesses momentos que a união precisa prevalecer.
Manter o ambiente fechado, blindar o grupo e responder dentro de campo é a única maneira de silenciar críticas e dissipar dúvidas. O Fluminense tem qualidade para reagir, conta com jogadores decisivos e um treinador acostumado a lidar com a pressão. A questão é se haverá equilíbrio emocional suficiente para transformar a polêmica em motivação. Renato Gaúcho não é novato nesse tipo de cenário. Ao longo da carreira, já colecionou embates com a imprensa em momentos de tensão, mas também construiu uma trajetória marcada por títulos, grandes vitórias e capacidade de motivar seus times. No Fluminense, a história ainda está em construção. A torcida, exigente como sempre, cobra entrega máxima e espera que o treinador conduza o clube a conquistas que consolidem de vez o trabalho. O desafio é enorme, mas também é a chance de transformar críticas em reconhecimento. Em campo, o Fluminense segue sua caminhada. Cada partida é uma oportunidade de reconquistar confiança, afastar dúvidas e provar que o episódio da coletiva foi apenas um detalhe em meio a uma temporada repleta de desafios. A cada jogo, o time entra com a responsabilidade de honrar a tradição tricolor e mostrar que tem força para brigar por títulos. O técnico, por sua vez, tem a missão de manter o elenco unido, ajustar a estratégia e demonstrar que, apesar das polêmicas, continua sendo o líder capaz de guiar o Fluminense em momentos decisivos. Para a torcida, o recado é simples: a paixão nunca vai faltar. Mas a paciência tem limite. Se os resultados não vierem, a pressão vai aumentar, e a frase que já corre solta nas redes, "vaza do Fluminense", pode se transformar em clamor. O destino de Renato Gaúcho no clube dependerá menos de declarações e mais da capacidade de entregar vitórias. No futebol, a linha entre herói e vilão é tênue, e o que define o rumo é sempre a bola rolando. O desfecho desse episódio ainda está em aberto. Resta saber se Renato conseguirá transformar a polêmica em combustível para a retomada, ou se as críticas se tornarão insuportáveis, abrindo caminho para um fim antecipado de ciclo. O certo é que o Fluminense, com toda a sua história e grandeza, não pode se dar ao luxo de mergulhar em crises prolongadas. O clube precisa de estabilidade, resultados e foco. E Renato Gaúcho, mais do que nunca, precisa mostrar dentro de campo porque ainda é visto como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.